pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, Saulo Formiga na área, Geografia e Atualidades. De olho em quê? Na tua realização. Você que está de olho aí no Enem, você que está de olho na UEMA deste ano, a gente está preparando aqui um grande material, como você vai ver. E por falar em material, já vai logo baixando o material da aula de hoje aqui no link da descrição deste vídeo, hein? É a sua plataforma Gonçalves Dias, trazendo um grande projeto de preparação para os vestibulares, em nome da Secretaria de Estado da Educação e em nome do Governo do Estado do Maranhão. Fico muito feliz de estar aqui, tentando ajudar um pouquinho vocês com esses pequenos vídeos para direcionar os estudos e para tirar as dúvidas, evidentemente. Se você ficar com dúvida nesse vídeo, comenta aqui. Tá? Comenta porque os nossos professores estão sempre de olho nesses vídeos para poder trazer um pouco mais de interação e um pouco mais de informação para cada um de vocês, beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos começar. Questão 17 do nosso material, Enem 2012. A interface clima-sociedade pode ser considerada, em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam, em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual a sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. É um texto simples, que não te enrola, ele vai direto ao ponto. A relação homem e meio é que vai fazer com que a gente tenha ou não a tal da qualidade de vida. Nesse caso, qualidade de vida significa não ser vulnerável. Vulnerável é a medida pela qual a sociedade está suscetível de sofrer por causas climáticas. E eu acho que este vídeo, sem dúvida, te vai fazer você lembrar sobre o que aconteceu no nosso estado, do Rio Grande do Sul. Ali foi uma clássica exemplificação do que o homem está sendo capaz de fazer ao clima e o que o clima pode trazer como repercussão dessas mudanças humanas. Gente, essa relação a gente chama de antropoceno, que é exatamente o tempo do homem. As grandes transformações iniciadas com as revoluções industriais lá do século XVIII, século XIX, começam a cobrar agora um grande preço. A gente está falando de aumento da temperatura. Só que para muitos de nós, a ficha ainda não caiu. Quando você fala de aumento da temperatura, não é só ficar mais quente. Existe uma repercussão, ou melhor, uma série de repercussões que esse aumento pequeno da temperatura pode trazer. Um exemplo bem simples. Quando aumenta a temperatura, você altera a pressão do ar, a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é que direciona os ventos. Alterando a temperatura, você altera os ventos. Alterando os ventos, você altera a distribuição das chuvas e a sua intensidade. Você altera, por exemplo, a formação de furacões, que são muito mais propícios, como a gente está vendo. E isso, evidentemente, vai acabar trazendo uma mudança nas condições ambientais de todos os lugares do planeta. Um exemplo bem clássico é o derretimento da calota polar. A Groenlândia, inclusive, agora está no nível de degelo mais alto já visto na história. O que choveu no Rio Grande do Sul este ano foi o maior nível já registrado na história do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, lá em Manaus, nós tivemos este ano, 2024, a maior seca já registrada na capital do estado do Amazonas. Então perceba, de um lado, seca prolongada, do outro, chuvas prolongadas. O que os dois têm em comum? Fazem a gente sofrer. Estamos sofrendo por causas climáticas, mas não é o clima, é o homem. Tá? O clima, na verdade, ele é uma química, onde eu tenho vários elementos interagindo. Quando eu altero um desses elementos, o resultado não é o mesmo. E o homem precisa entender isso o quanto antes. Dica do professor: a questão climática chamou tanta atenção no ano passado e neste ano, que eu não tenho dúvida alguma que vai estar na tua prova. O Enem, por exemplo, ele sempre traz as notícias mais recentes e mais destacáveis do último ano. Então, olho nisso. Problemas ambientais, mudanças climáticas, principais problemas ambientais das cidades, como os alagamentos, inversão térmica, chuva ácida, entre outras. E a UEMA não fica atrás. A UEMA ainda é muito mais técnica, então enumere isso, liste todos os problemas ambientais e estude causa e consequência de cada um deles. Beleza? Vamos para a alternativa? Considerando o tipo de relação entre ser humano e condições climáticas apresentadas no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Qual das alternativas vai explicitar aquilo que nos deixa mais vulnerável às tais
mudanças climáticas. Letra A, concentra suas atividades no setor primário. Vamos lá, gente. Setor primário é o campo. Um país que concentra muito poder da sua economia no setor primário é, sem dúvida, um país que tem latifúndios, commodities e, evidentemente, depende de uma grande produção do campo. Só que quando eu aumento essa capacidade produtiva do campo, normalmente eu acabo também recorrendo ao desmatamento. A gente vê isso no Brasil. A gente vê a soja se expandindo. No Maranhão, por exemplo, você tinha soja antes concentrada no sul do Maranhão, mais ou menos na região de Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Loreto, Sambaíba, até mais ou menos a região de Fortaleza dos Nogueiras. Hoje, a soja já está em Chapadinha, em Brejo, em Anapurus, chegando quase ali, bem pertinho de Vargem Grande e Itapecuru. Então percebam que ela aumentou a capacidade dela de ocupação espacial, até por conta da lucratividade que tem crescido cada vez mais. Então, nesse ponto, quem concentra suas atividades econômicas no primário acaba quase sempre te levando ao quê? Ao desmatamento. E o desmatamento é o sintoma principal, ou melhor, é a causa principal daquilo que vai trazer como resultado o sofrimento humano. Tá? Então a gente precisa combater o desmatamento e com isso a gente precisa combater a ampliação dessas atividades de forma conservadora. Quando a gente traz a modernização do campo, é importante lembrar que eu não preciso, no Brasil, a Embrapa já mostrou isso, eu não preciso mais desmatar 1 hectare no Brasil para aumentar a capacidade produtiva do país. Basta que eu invista em tecnologia e em técnicas mais aprimoradas. Mas, infelizmente, a letra A, sim, responde à questão, ok? Letra B, apresenta estoques elevados de alimentos. Não, eu posso ser altamente produtivo sem estar ligado ao desmatamento, tá? Então, nesse caso, não é ter muito alimento, é ter uma atividade econômica primária como a mais robusta da minha economia. C, possui um sistema de transporte articulado. Na verdade, o sistema de transporte não vai evidenciar um problema ambiental? Vai. Só que se eu tiver um transporte concentrado naquelas formas tradicionais de queima de combustível fóssil, como os automóveis que queimam petróleo, os seus derivados, automaticamente eu teria um problema. Mas quando eu coloco transporte articulado, significa que eu vou usar os transportes mais eficientes no momento mais adequado. Eu uso o ferroviário, articulado com o hidroviário, articulado com o rodoviário, mas sempre quando eles forem mais úteis. Então, nesse caso, eu reduzo o impacto. D. Diversifica a matriz de geração de energia. Perfeito. Eu não tenho mais só a energia produzida pela queima do carvão, como antigamente. Eu tenho agora a energia de hidrelétricas, energia de vento, que é o caso da eólica, energia produzida pelo sol. Muitos de nós temos placas solares em casa, que ajudam a economizar na conta de luz final. Então, tudo isso também reduz o impacto humano. E introduz tecnologias à produção agrícola. Perfeito. Se eu coloco a tecnologia, eu demando menos terras. Porque agora, com a mesma quantidade de terras que eu tinha, eu consigo dobrar ou até mesmo triplicar a capacidade de produção dela. Ok? Então é técnica e tecnologia. Portanto, somente a letra A é a resposta desta questão. Perfeito? Eu espero que você esteja anotando aí no cantinho do seu caderno tudo que você precisa, tudo que a gente vai falando. Olha, a gente aqui tem pressa porque são poucos minutos, mas você pode pausar esse vídeo na hora que você quiser, você pode voltar esse vídeo na hora que você quiser e desta maneira pegar todos os ganchos, pegar todos os códigos que a gente tenta trazer aqui para vocês. Beleza? Vamos para mais uma? Questão 18, Enem 2012. A maior parte dos veículos de transporte, atualmente, é movida por motores a combustão, que é o carro tradicional que você conhece, tá? Um líquido é jogado no motor, na câmara de explosão. Lá, uma fagulha faz este motor explodir, no caso, a combustão explode, e com isso, você tem um movimento, que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo, ok? Outros setores já têm evoluído, mas no transporte isso ainda é um problema. Cara, você pode pensar o seguinte: ah, Saulo, mas hoje eu tenho veículos movidos a eletricidade, os famosos carros elétricos. Mas vocês já perceberam
como a gente tem uma resistência muito grande a esses carros ainda, qual é a grande dificuldade de assumir, de consumir esses carros elétricos? É porque é um sistema que precisa ainda ser muito bem planejado. Quando eu converso com alguém sobre um carro elétrico, sobre os carros elétricos, a primeira coisa que a pessoa fala é: como eu vou viajar com um carro elétrico se eu não tenho sistemas de abastecimentos rápidos e bem distribuídos ao longo das rodovias? É o primeiro ponto. Só que tu tem que lembrar que a entrada do carro elétrico é muito recente. Você vai falar aí de mais ou menos o quê? 10 anos? Nem isso. O carro totalmente elétrico. A grande revolução foi o carro híbrido há um tempo atrás. A Toyota, por exemplo, lançou o Prius. E esse lançamento era exatamente de uma nova tendência, que agora vem se reafirmando. É um carro que mescla o motor a combustão tradicional, que a gente conhece, com o motor elétrico. E o motor a combustão alimenta o motor elétrico, ok? Eu uso o motor elétrico quando eu precisar de menos torque, de menos potência. E, claro, ativo o motor a combustão nos momentos em que eu preciso de mais energia. Essa combinação tem feito com que os carros batam, por exemplo, 20 km por litro, 25 km por litro. Então, é claro que isso demanda menos combustível derivado de petróleo. Mas, se você for olhar por uma ótica mais moderna, a tendência é a gente abrir mão do carro a combustão e entrar de vez no cenário dos elétricos. Tanto que a gente vem vendo cada vez mais essa expansão dos carros elétricos, sobretudo os carros chineses. Bem, o impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados, respectivamente, em, percebam, um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte, o impacto, e, ao mesmo tempo, uma medida para promover a redução do seu uso. Eu quero o impacto e uma medida de redução. Letra A, aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas. Quando eu falo do transporte, sobretudo do transporte a combustão, a grande preocupação não é a poluição sonora. Os carros, por exemplo, não são tão ruidosos, não emitem tantos sons, os carros mais modernos. Os motores são tão silenciosos que por vezes você confunde se o carro está ligado ou não. Então não é um problema. B, incidência da chuva ácida. A chuva ácida está atrelada, sobretudo, à eliminação de fragmentos que são lançados pela queima do carvão mineral, sobretudo. A queima do diesel ajuda também o processo na produção da chuva ácida. Eu preciso do dióxido de enxofre, eu preciso do óxido de nitrogênio. Só que, no caso aqui, os carros hoje têm catalisadores. E esses catalisadores ajudam a absorver esse tipo de gases. E com isso a gente reduziu drasticamente a incidência da chuva ácida. C, derretimento das calotas polares. Olha só, uma das consequências do uso dos combustíveis fósseis é, sem dúvida, o derretimento das calotas polares. Por quê? Porque a gente elimina muito gás carbônico, o gás carbônico contribui para o efeito estufa, o efeito estufa segura a temperatura próximo à superfície e isso faz com que os polos derretam, as calotas polares derretam. Uma forma de tentar mitigar isso, ó, incentivo aos transportes de massa. Quando eu incentivo o transporte de massas, eu estou fazendo com que eu tenha um aparelho que consegue levar e trazer dezenas de pessoas, às vezes até centenas de pessoas, eliminando, portanto, a necessidade do transporte individual. Gente, imagina só, um ônibus coletivo leva em média 70 pessoas, isso na hora do rush. Tu já pensou se todo mundo que está dentro daquele ônibus, que tem vontade de ter um carro próprio, tivesse? Eu te digo que seriam aproximadamente 70 carros próprios. Um ônibus ocupa um espaço X na cidade e 70 carros ocupa muito mais espaço. Então as cidades seriam praticamente, né, sem locomoção. A mobilidade urbana seria ainda mais reduzida. Então o correto, e você vê isso em várias cidades no mundo, é você investir classicamente em transportes públicos de massa e de qualidade. Se a gente tiver um transporte público de qualidade, com todo o conforto, segurança e pontualidade, eu tenho certeza que você, na sua vida adulta, não vai querer sair dirigindo todos os dias para lá e para cá, ok? Então, automaticamente, a gente já sabe que a letra C vai responder a nossa questão. A D fala de propagação de doenças respiratórias e fala também de distribuição de medicamentos.
As doenças respiratórias estão relacionadas com a queima de combustível fóssil, sim, mas não é distribuindo medicamentos que a gente vai resolver. Na verdade, é diminuindo a quantidade de fuligem, tá? Que é esses micropartículas que nós liberamos em função da tecnologia que usamos. E é elevação das temperaturas médias, criminalização da emissão de gás carbônico. Cara, a gente não tem como criminalizar a emissão de gás carbônico sem atentar contra os países mais pobres, que têm menos tecnologia, que são mais dependentes economicamente. Então isso aqui acaba sendo um problema a nível global, sobretudo para os países subdesenvolvidos. E a gente já tem clássicos exemplos de que criminalizar a emissão de gás carbônico não gera o resultado esperado. Portanto, somente a letra C de casa é a nossa resposta. Perfeito? Gente, eu vou enumerar aqui rapidamente para vocês tópicos importantes, como a desertificação, que é fruto das queimadas, que é fruto do uso irresponsável do solo pelos homens, sobretudo pela prática agrícola e pecuária. A gente tem também o uso da monocultura como um instrumento problematizador. A gente tem as chuvas ácidas, normalmente em cidades onde a queima de combustível fóssil é muito grande, tá? Vale ressaltar que o Brasil é um iceberg, vamos dizer assim. É um ponto fora da curva. É um iceberg por quê? Porque o Brasil, visivelmente, ele é um ponto muito pequeno no mundo, mas por baixo, assim como um iceberg, o Brasil é gigantesco. É a parte não visível para o mundo. Por que o Brasil é gigantesco? Porque o Brasil tem uma capacidade para gerar energia limpa surreal. Surreal. Enquanto o mundo, por exemplo, depende do petróleo e está buscando outras fontes mais caras, o Brasil tem uma grande capacidade de energia eólica, associada a uma grande capacidade de energia solar, uma das maiores do planeta, principalmente aqui no Nordeste. Nós temos também a hidrelétrica, quase 70% da energia elétrica produzida no Brasil vem de hidrelétricas. A gente tem muitos rios, muita água doce correndo, e isso envolve uma capacidade gigantesca de geração de energia. Então, se tudo isso for usado de maneira eficiente, de maneira extremamente organizada, planejada, a gente conseguiria, sem dúvida, tornar o Brasil uma potência energética, como ele já vem sendo encarado pelo mundo lá fora. Entende? Além disso, é bom lembrar que já há uma grande mudança na geopolítica. Quer ver uma coisa? Me permita rapidamente. Certa vez o Enem trouxe uma questão que falava sobre gibis, sobre quadrinhos. Vocês já perceberam que ao longo da história você tinha o Capitão América lutando contra o Hitler, né? A primeira revistinha do Capitão América, inclusive, é ele dando um tapa na cara de Hitler, certo? Depois veio o Caveira Vermelha, que representa aí o simbolismo do comunismo. Então eu tinha agora o Capitão América, o herói do mundo, lutando contra o grande inimigo global, que era o Caveira Vermelha, fazendo alusão ao comunismo, à Guerra Fria, beleza? Quando a Guerra Fria acaba, os gibis também perdem força, porque não tem mais aquele vilão, não tem mais o estereótipo do vilão. Sabe o que acontece? Se você assistiu Vingadores Ultimato, você viu que todos os heróis do planeta se uniram para lutar contra um vilão, o Thanos. E Thanos queria diminuir a população de todo o universo. A preocupação de Thanos, por incrível que pareça, era com a sobrevivência das pessoas na Terra, por exemplo. Na cabeça de Thanos, que é a teoria, inclusive, demográfica chamada de ecomalthusiana, a população da Terra cresceu tanto que coloca em risco a sua própria sobrevivência, que é a questão ambiental. Sacou? Então quer dizer que, se a gente não limitar a prática que vem sendo exercida no mundo, se a gente não diminuir a forma com que a gente explora a Terra, a gente vai entrar em extinção. Na cabeça de Thanos, a única forma de fazer isso era limitar a população da Terra, a metade dela. Reduzindo a população à metade, a natureza iria respirar, o clima iria respirar, porque a demanda por produção iria diminuir à metade. E desta maneira, a gente iria conseguir manter a vida sobre o planeta. Então perceba, eu tenho uma ecomalthusiana e um novo vilão surgindo, só que agora com a temática ambiental. Aí você tem, por exemplo, heróis russos, heróis americanos lutando lado a lado para proteger a Terra de um vilão que tem uma visão maior do ponto de vista da sobrevivência do universo.
Então a temática ambiental foi o foco deste filme, que foi sucesso de bilheteria, e eu tenho certeza que você que está me assistindo já assistiu esse filme, beleza? Então vejam, são temáticas que podem aparecer na prova, porque a prova do Enem adora, por exemplo, o Enem especificamente adora fazer esse tipo de contextualização. Então hoje, o grande inimigo do homem é o próprio homem, sobretudo com as práticas nada ortodoxas contra o meio ambiente. Perfeito? Eu fico por aqui, deixo aqui um grande abraço para você. Se você não entendeu alguma questão, volta esse vídeo. Ou então comenta aqui, tá? Faz o comentário aqui nesse vídeo para a gente poder responder para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima.